Vamos lá, vamos seguir aqui com Entre Nós, agora com notícias de Brasília. O presidente Lula deu o pontapé inicial aí na reforma ministerial, como a gente noticiou ontem, fazendo a troca no comando do Ministério da Saúde, mas já tem outras novidades, já batendo o martelo em relação a quem vai ocupar a articulação política, já que Alexandre Padilha está deixando o posto. Túlio Amâncio chega com a apuração dessa reforma ministerial para a gente. Boa tarde para Túlio. Fechada a articulação política já? Ainda não, mas está caminhando quase. Isso, viu, Adriana? Boa tarde a você, boa tarde ao Renan, todo mundo que está com a gente no Entre Nós. É porque é quase um Tetris, né? Essa reforma ministerial do Lula. Mexe numa pasta, abre espaço em outra e tem que ocupar essa outra que foi aberto espaço, porque Alexandre Padilha vai para a saúde no lugar de Nízia. E ele sai da relação institucional, né? Da articulação política do governo. Então, abre esse espaço. E esse espaço estava sendo disputado pelo Centrão e pelo PT. O Centrão dizendo, olha, a gente precisa de menos PT dentro do Palácio do Planalto. E a Secretaria de Relações Institucionais tem um gabinete aqui dentro do Palácio do Planalto. E a discussão vinha sendo até ontem isso. Quem do Centrão vem? Vai ser alguém do PT? Como é que vai ser? Teve um almoço no Palácio da Alvorada ontem, onde o Lula deixou claro para os ministros e para os integrantes do governo que participaram que ele não quer ninguém do Centrão aqui dentro do Palácio do Planalto. Principalmente o nome do MDB vinha sendo colocado aí entre os favoritos para a relação institucional, Isnaldo Bulhões, líder do MDB na Câmara. E o Lula não quer ninguém do MDB aqui. MDB, na última vez que participou da articulação de um governo petista, foi Michel Temer, vice da Dilma, na articulação do governo. Também ocupava um gabinete aqui no Palácio do Planalto. Não tem boa memória disso, Lula. Então ele quer alguém do PT e alguém da Câmara dos Deputados, porque a interlocução do governo na Câmara dos Deputados, que é um problema. No Senado o negócio vai até bem. Então, o mais cotado para isso é o líder do PT na Câmara, José Guimarães. E ele está numa disputa interna com a Gleisi Hoffmann, mas dentro do partido estão apostando muito no José Guimarães. Inclusive, ele tem um encontro agora mesmo, com o presidente Lula, encontro fora da agenda. Eles devem conversar sobre essa articulação do lado de cá, do lado do Palácio do Planalto. Aí sim, do lado de lá, na Câmara dos Deputados, quem deve ocupar a liderança do governo deve ser um nome do Centrão, e aí 2 nomes estão no páreo, o Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas, e o próprio Isnaldo Bulhões, que eu citei agora há pouco, do MDB, mas essa troca não vai acontecer antes do Carnaval. Aqui no Palácio do Planalto já estão cravando que a única troca que ocorreu antes do Carnaval foi a da Nízia, isso porque vazou para a imprensa. A Nízia ficou bolada com a imprensa hoje também, deu declarações reclamando da fritura, como se fosse a imprensa que fizesse a fritura e não o governo, viu, Adriana? Não, ela fala que ela reclama da expressão que a imprensa usa, né? De que houve uma fritura, que a imprensa usa essa expressão sem ter certeza dos fatos. Mas, na verdade, o processo de fritura é noticiado pouco a pouco, né? E isso não só no governo, isso acontece em qualquer área, com outros profissionais. Então, é uma coisa simplesmente se viu isso acontecer ao longo dos meses, bem antes, inclusive, de falar de reforma ministerial. E essas palavras ajudam bem a gente a entender do que se trata. Quando você diz esse processo de fritura, dá para entender o que está acontecendo com a pessoa, que ela está sendo queimada, está sendo desgastada. Eu estou fazendo esse comentário a partir de um outro comentário da nossa ouvinte Ive, que adorou a expressão que você usou, Túlio, do Tetris, que é esse jogo agora que o presidente está fazendo para escolher, mexer, né, nesse corpo ministerial. Vamos aproveitar para trazer aqui a fala, então, da ministra da Saúde, Anísia Trindade, sobre ter sido demitida, diz que faz parte do jogo, que essa demissão não desabona o trabalho que ela fez à frente da pasta. Depois da conversa com o presidente, tem o tom ele me comunicar sua avaliação desse segundo momento do governo, vamos dizer assim,
e que ele achava importante uma mudança de perfil à frente do Ministério da Saúde, me agradecendo pelo trabalho realizado. O presidente, eu acho que ele entende que as dimensões técnico-políticas, né, meu entendimento do que ele me relatou, são importantes nesse momento. É a avaliação do presidente. O que eu disse para ele, eu repito aqui, ele é o técnico de um time, faz parte da vivência de qualquer governo, substituição de ministros. Isso nada depõe em relação ao meu trabalho, sou muito consciente disso. No que ela está certa. Ela sai reclamando da imprensa, mas não reclamou do presidente Lula, foi bastante elegante, e ela está certa de dizer que isso não depõe contra o trabalho dela, e recebeu homenagem também da primeira-dama Janja, né, nas redes sociais, elogiou, postou foto, agradecendo Nízia Trindade, né, Túlio? A Janja postou uma foto no Instagram dizendo que o SUS e o Ministério da Saúde voltaram a ser respeitados depois de Nízia Trindade. O Ministério da Saúde teve essa escolha, eu me lembro muito bem, na época da transição, da escolha de Nízia Trindade, um nome técnico, né, porque a gente muitas vezes faz essa separação, o nome político, o nome técnico. A Nízia seria um nome técnico justamente para marcar, cravar uma mudança mesmo no Ministério da Saúde do que vinha no governo passado, né? Governo que em muitos momentos chegou a desestimular a luta do povo brasileiro contra a pandemia, não estimulou como deveria a vacinação, muitas vezes jogando até contra. Então, o novo governo queria, naquela época, um nome técnico, mas essa mudança de perfil que ela fala, a Nízia, diz muito sobre isso, porque o Padilha vai para lá com um perfil técnico também, ele é médico, já foi ministro da Saúde, mas ele carrega essa cancha política, que é o que falta para a Nízia no entendimento do governo. Um melhor diálogo com prefeituras, um melhor diálogo com os estados, afinal de contas, as políticas públicas do Ministério da Saúde não dependem apenas do Ministério da Saúde. Os estados e municípios precisam comprar também. Um exemplo, a luta contra a dengue, né? Ano passado foi um recorde no número de casos, mais de 6 milhões, mais de 6 mil mortes. Depende só do Ministério da Saúde? Não, precisa dos municípios engajados também. Então, Padilha entra um pouco nessa onda de fazer uma articulação melhor com estados e municípios, tem um desafio muito grande pela frente e também vai cuidar de um orçamento muito cobiçado pelos partidos, principalmente de centro, nas votações no Congresso. Me alertaram dentro do governo, não é por acaso que é o Padilha. Ele já soube negociar o orçamento na relação institucional. Agora, no Ministério da Saúde, ele vai mais ou menos fazer a mesma coisa. Então, entra aí essa mudança de perfil, muito lembrada pela Nízia, fala um pouco sobre isso. É uma questão técnica e política também. Tá certo, Túlio. Qualquer novidade no Tetris da reforma ministerial, avisa a gente aqui, tá? Obrigada demais por enquanto. Valeu, Túlio. Repite. Tchau.